Olá, empreendedores! Estamos aqui em mais uma edição do nosso Belcast. Inclusive, essa é a 5ª edição e estamos aqui com a nossa convidada Jéssica Silva. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, Evandro? Obrigado por topar, participar aqui com a gente do nosso Belcast. O Belcast ele tem esse objetivo, né, de a gente compartilhar histórias de sucesso, negócios, desafios, conexões, coworking. Então, hoje você é a nossa convidada. Eu vou iniciar esse nosso bate-papo primeiro te apresentando, depois a gente volta para conversar. A ideia desse Belcast é a gente trocar experiência. Então, hoje eu estou aqui com a Jéssica Silva, contadora, consultora empresarial contábil, diretora administrativa da Sescomparar, diretora do IPM Conte PA, perita contábil judicial. Show de bola, hein? E aí, já participou de algum podcast? Primeira vez? Conta um pouquinho pra gente aí. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui participando do Belcast. E é a primeira vez, é minha estreia aqui no podcast, tô amando e fico muito feliz pelo convite. Show de bola. Mas já participou de outro podcast ou é a primeira vez, assim, para contar a tua história? Vez. Que legal, olha. Inédito, de palestras e outras iniciativas eu sei que você tem, sim, porque eu te acompanho. Sim. Mas pelo podcast eu tava na dúvida, vez. Tá? Então, legal. Obrigado por topar participar com a gente. Foi como eu falei no início, Jéssica, o Belcast, ele tem essa ideia, esse objetivo da gente compartilhar com os empreendedores que seguem, que a gente, os clientes da Beloffice, os parceiros, né, a gente poder compartilhar essas nossas experiências. Eu acredito muito forte nisso, que experiências elas também inspiram outras pessoas, sabe? Até porque empreender é um desafio muito grande. Muito. E hoje, assim, muito obrigado por participar e topar esse Belcast com a gente. E eu queria que a gente desse aquele início, aquele start, que você falasse um pouquinho de você. Eu queria que você compartilhasse com a gente, né, comigo, com quem está hoje assistindo a gente o Belcast, essa 4ª edição, quem hoje segue a gente, conta um pouco da tua história, como foi que começou hoje, até você chegar na JS Contabilidade, que é a nossa parceira, a nossa cliente aqui da Beloffice. Tudo começou a partir dos meus 15 anos de idade, e já nascia no meu coração o desejo de me tornar empresária. Com 15 anos, olha aí. Já era aquele desejo. Mas eu não sabia, né? Eu era muito jovem, então eu não sabia que caminho eu tinha que trilhar para alcançar esse objetivo de me tornar empresária contábil. Queria ser a empresária contábil já, né? Ó, tem esse detalhe. Exato. Também. Então, eu fui perguntando para outras pessoas mais experientes o que achavam. Mas antes de eu pensar em fazer contabilidade, eu queria fazer administração. Eu fiquei entre administração e contabilidade. E aí eu fui perguntando para pessoas mais experientes o que eles achavam da administração, e algumas pessoas me falaram assim, né, algumas coisas que me deixaram um pouco assustada. E por ter uma experiência, eu comecei como jovem aprendiz aos 18 anos, eu trabalhei no hospital aqui da cidade de Belém, e no hospital eu tive essa experiência mais próxima com a contabilidade, com o setor financeiro também. Legal. E essa experiência tocou muito em mim. Eu falei, nossa, mas que legal. E aí tinha o chefe do setor, né, o contador responsável, e todo mundo solicitava as demandas para ele, então era uma pessoa muito importante. E aí eu falei, nossa, mas eu achei legal. E foi então que eu comecei a ter esse início, né, essa paixão, digamos assim, pela contabilidade. Eu prestei vestibular para Federal, na Universidade Federal, 2011, 2012. Porém, não consegui passar, não consegui obter o ponto necessário. E meados de 2014, eu consegui entrar numa faculdade privada. E o desafio começou ali. Então, eu digo que o desafio de ser contadora e posteriormente me tornar a empresária contábil, a empreendedora, já começou ali quando eu iniciei a faculdade. Porque, assim, são muitos desafios. Desde você, como eu chegar na faculdade molhada, de pegar chuva, e assim, todos os percalços que a gente passa quando a gente é estudante, né? Então a gente passa por muitos percalços e desafios. A gente chega um momento de querer desistir. Teve momentos que eu quis desistir e pensar se de fato a contabilidade era para mim mesmo. Mas quando eu tive a primeira aula, que eu lembro até hoje, que era sobre ativo e passivo, né? A aula básica, início básico. Então, aquela primeira aula, eu tive certeza de que
eu tinha a vocação, o dom, porque eu me considero ter esse dom, essa vocação para contabilidade, que eu acredito que é dom também, é você amar de fato, porque logo quando fala em contabilidade, as pessoas pensam assim, nossa, é matemática, eu gosto muito de matemática. É verdade. E até eu vou fugir, você gosta de matemática e corre. Eu tinha esse pensamento também, eu tinha esse pensamento, falei, nossa, mas é matemática, e por eu gostar muito de cálculos, de matérias exatas, eu achava também que era. E depois eu fui descobrir que não, que a ciência contábil é uma ciência social, e que sim, a gente faz alguns cálculos, mas que a essência dela é a social, que a nossa ação enquanto contador impacta diretamente na sociedade. Quando nós estamos ali prestando um serviço para uma empresa, fazendo admissões, então são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que têm o poder de renda e que essa renda vai movimentar a economia. Então tudo isso parte da ação do contador, da ciência contábil. E aí a gente fica ali do lado do empreendedor, do empresário, auxiliando ele a tomar decisões relevantes que também impactam a sociedade. Então, por isso, eu me apaixonei cada vez mais. À medida que o curso ia avançando, eu ia me apaixonando cada vez mais por essa ciência que é tão bela e que faz uma diferença muito grande na sociedade como um todo. Me diz uma coisa, Jéssica, mas nesse momento que você estava estudando ali, você já tinha o desejo, como você falou, tinha o desejo de ser empresária, de seguir esse ramo. Isso é muito legal, né? Até porque é um desafio empreender, então você tem que amar de fato ali, né, o que você está fazendo, que senão você pode cansar, pode desistir, enfim. Mas nesse momento, você já, mesmo estudando ali a graduação, você já estava com a ideia, não, vou sair daqui, eu vou montar minha empresa, ou não? Ou você ainda, você trabalhou como aprendiz, mas trabalhou em outros lugares também, para ter essa experiência, não? Como foi esse momento ali também da graduação que você está fazendo, desse aprendizado, que foi importante, né, que tocou muito você pontuando, isso é legal, mas também você estava ali, tipo, como eu, por exemplo, eu tive que trabalhar um período como CLT para a empresa normal, e adorava e queria sempre me destacar, né, fazer certificações, cursos, porque eu acreditava muito nisso, mas a cabeça era num negócio lá na frente, então me preparar, né, juntar dinheiro, até porque precisa de tudo isso. Como foi esse momento ali dessa graduação? Você de fato já saiu para empreender ou trabalhou em algum lugar ou já montou outra empresa? Como foi isso? Isso aí para mim foi bem interessante, porque ao longo da minha graduação, mais ou menos ali no terceiro período eu consegui um estágio, mas ele não era um estágio na área contábil em si. Acabou sendo um estágio atrelado à faculdade, mas um estágio na área administrativa. Que eu já tinha trabalhado também em uma outra empresa na área administrativa. E aí eu consegui o estágio, e aí fui, através do estágio, me desenvolvendo na empresa onde eu fui admitida. E aí eu fui me desenvolvendo, aprendi muita coisa, aprendi a operação da empresa, como é que a empresa funcionava ali na sua totalidade. Mas eu queria ir além. E aí depois que eu graduei ali, eu acho que eu tava um ano mais ou menos que eu já tinha graduado, eu consegui um emprego CLT, passei também pela CLT, em um órgão estadual, um órgão público estadual, que também é relacionado à contabilidade, passei um tempo lá. Pegou experiência, sim, né? Mas a questão do empreendedorismo, isso era muito forte em mim, então assim, aquilo me incomodava, disse, não, eu não quero isso pra mim, eu quero mais. Desejo de ter algo, sim, eu quero mais, eu quero ir além, eu quero mais, eu não quero ficar só aqui, eu quero mais. E aí eu resolvi pedir demissão, eu arrisquei, porque empreender é isso. Eu sempre costumo dizer, quando eu vou palestrar para as pessoas, até como um modo de incentivar, que empreender é desafiador, é arriscado. E assim, a gente não pode romantizar. Eu digo que eu amo empreender, mas existe sim riscos, desafios, obstáculos. Às vezes a gente vai ter vontade de desistir, mas a gente precisa ter ali um jogo de cintura para não desistir, porque também tem os benefícios de empreender. E ali nesse percurso todo, eu falei, não, eu quero mais. E foi aí que eu cheguei com a minha, então, coordenadora na época, e falei, olha, eu não quero mais, eu vou pedir demissão. E assim, muitas pessoas falavam, nossa, mas... São as famosas crenças limitantes, né? Exato. Por exemplo, você vai deixar o emprego de CLT para arriscar?
né? E aí, o que eu parti? Eu parti do seguinte princípio: eu preciso me autoconhecer, eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, aonde eu quero chegar, e deixar de ouvir essas crenças limitantes e filtrar o que de fato importa pra mim. Porque se eu for ouvir só o que os outros falam, mas se eu não me conhecer, se eu não souber o que de fato eu quero, aonde eu quero chegar, o que me realiza enquanto pessoa e profissional, eu vou estagnar, e aí eu vou ficar frustrada. Então eu disse, não, eu não vou escutar isso. E aí eu estava recém-formada, não tinha experiência prática, né? Porque normalmente a faculdade ela nos dá muito conhecimento teórico, mas a prática ali é muito diferente. E aí eu consegui um estágio, porém não era na área contábil, mas sim administrativa, que tem uma certa relação, mas não é a área contábil direto em si. Então, assim. Isso, inclusive, eu até indico para vários, né, estagiários que eu já tive a oportunidade de ter, trabalhando ainda uma época para o Estado e outros momentos, é sempre fazer algo na sua área, né? Sim, um estágio na sua área. Isso que até pontuando. Eu também tive essa oportunidade de estagiar em outro setor, a minha formação tecnologia, né? Mas só que não era direcionado na área que eu queria, porque ainda tem isso. Exato. Eu estava numa área, por exemplo, estagiei na parte de manutenção. Tudo bem, gostei, aprendi, só que eu parei ali, assim, eu sentia que eu não estava evoluindo mais. Sim. E eu queria outra parte, sistemas e tudo. Então, isso fez com que eu saísse em alguns momentos de um estágio, ir para outro, bem próximo do que você está falando, porque estava incomodando Sim. um pouquinho ali, tá preso, né? Não tá evoluindo, não tá crescendo, ou não tá na área que, de repente, tá, que foi o seu caso, você falou na área administrativa, né? Exato. E eu costumo dizer o seguinte também, que empreender, embora tenha tudo isso, o risco, os desafios, é você se colocar em movimento. Então, quando eu decidi assim, jogar tudo pro alto, não, eu quero empreender, eu vou arriscar. E aí eu conto um pouco da minha história, sempre aí quando eu posto nas palestras, no próprio site do escritório tem um pouco da minha história. Eu comecei no meu quarto, né? Então aí foi tudo começou. E aí eu tive uma experiência de um serviço de uma empresa em São Paulo e assim, para mim foi algo que me deu um gás, porque eu não sabia fazer tudo, não sabia fazer na prática, e o cliente ele veio me procurar, então ele veio com uma dor, e eu na condição de contador, eu tinha que solucionar. Então primeiro eu tive postura de dizer, não, eu sou a profissional, eu dei a minha palavra e eu vou cumprir. Então, o primeiro serviço que eu fiz foi de uma baixa de uma empresa no estado de São Paulo, em Barueri. E eu não sabia fazer absolutamente nada na prática, mas eu digo assim, o que eu tenho? Eu tenho internet, eu tenho conhecimento e eu vou buscar. E eu consegui executar esse serviço, mesmo sem ter tido a experiência prática, e entreguei o resultado que o cliente esperava, entreguei até mais do que ele esperava. Ele ficou satisfeito. E aí ele ficou até hoje. Hoje esse cliente ele está em Porto Velho, e sempre que ele precisa, ele me solicita de lá algum serviço. Então, assim, eu fidelizei, né? E eu ainda não tinha um escritório, eu estava iniciando como autônoma. E aí eu disse, nossa, aí eu parei e falei, nossa, mas eu consegui fazer um trabalho dessa complexidade lá de uma empresa lá em São Paulo, por que eu não posso, então, realizar o meu sonho de constituir, de tomar corpo jurídico meu CNPJ? E aí nasceu, né? Aí foi nascendo aí o JS. E aí foi toda como eu posso dizer, uma questão de identidade. Eu mesmo fui criando logo e eu pensava, nossa, como é que eu vou formular meu nome? Como é que eu vou fazer? E aí eu fui pensando o seguinte, quem é que vai ser a cara do escritório? Não vai ser eu. Então eu disse, não, vai ser JS, que são as iniciais do meu nome, Jéssica Silva. E qual é o nicho, a especialidade que eu quero alcançar? Consultoria contábil, financeira e empresarial, porque eu percebia numa grande maioria das empresas uma falta de gestão. Então, o nosso foco hoje é trabalhar, de fato, a gestão empresarial, organizando e simplificando a vida das empresas. E dessa forma, eles vão conseguir ter uma gestão mais eficiente, gerando recursos para a empresa deles e automaticamente crescendo, né? Que esse é o objetivo da contabilidade também, fazer crescer as empresas. E aí começou a minha jornada, e aí eu comecei no meu quarto, e aí foi legal, porque assim, a minha mãe tinha acabado de comprar uma mesa de plástico, e aí eu falei, mãe, a senhora me empresta? E aquilo muito forte no meu coração, mãe, me empresta essa mesa de plástico, porque essa mesa vai ser a mesa do meu escritório. E aí eu arrumei um cantinho do meu quarto, coloquei a mesa, e ali era a mesa do meu escritório, então não importava se era no meu quarto, se era uma mesa de plástico, mas era a mesa do meu escritório, e eu peguei o meu notebook e coloquei lá. Então ali nasceu o escritório. E aí aos poucos eu fui
imobilizando, né? Comprando móveis. À medida que eu ia obtendo clientes, eu fui comprando móveis, até chegar ao ponto que eu disse, agora não dá mais para continuar em casa. Agora eu preciso ir além. E aí começaram outros desafios. Muitos outros, né? Muitos outros desafios, Até muitos. porque isso é legal. Nós temos vários clientes, parceiros que nasceram no home office, né? E engraçado, todos eles que a gente conversa tem um impacto muito grande de você do home office, que tem ali... O que eu digo home office? Eu te digo, a minha primeira empresa de tecnologia, ela nasceu também no home office. Eu não sei se você passou por isso, mas, por exemplo, eu passei por umas resistências de clientes. Quando eles descobriram que a minha empresa era em casa, eu tinha um certo preconceito. Ou eu era estudante, ou eu não era tão profissional. Então, não sei se você passou por isso, mas eu cheguei a uma época a perder alguns clientes por conta disso. Eles disseram, não, Evandro, faz a proposta para mim de sistema e site que eu fazia na época, né? E faz a proposta para mim ali. Mas assim, ó, eu vou lá na tua empresa conhecer. E aí eu ficava, assim, a gente tá falando... Não vou falar o ano, senão a gente vai começar a se entregar, né? Já falando de um tempinho atrás, um né? tempo atrás. Que assim, hoje não, até digo, eu vou fazer um parênteses rápido, da pandemia para cá, a realidade mudou, é mais aceitável o home office. Mas antigamente, pelo menos para mim, e aí foi por isso que nasceu a Bel Office, mas eu tive uma certa resistência, eu dizia assim, não, eu marcava em cafeteria, ou no shopping reunir com o cliente, ou lá na empresa do cliente, que muitos, né, clientes dizem, não, passa aqui comigo e resolve, pronto, passa com ele, faço o levantamento, faço a análise, faço a proposta, encaminho por e-mail para ele, na época não tinha WhatsApp, eu mandava por e-mail, aprove aí, tá aqui os dados, preciso de uma entrada, muitos fechavam comigo, mas tinha alguns impressionantes, que eles falavam, não, eu quero ir lá na tua empresa, assim, aí quando eu dizia que eu não tinha aquele preconceito. A questão do contato também. Eu não vou fechar contigo, porque eu acho que você é amador e tal. Chegaste a passar por situações como essa ou não? Assim, de alguém querer ir lá. Não, primeiro que não tem ambiente para você reunir, né? Tem esse desafio. Exato, mas também passou por situação como essa, porque aí deve ter reunido em cafeteria, deve ter ido também no cliente, né? Porque Sim. muito também, você vai lá no cliente conversar. O que aconteceu? Quando eu fiz esse primeiro serviço que eu mencionei, do cliente que hoje está em Porto Velho, a primeira coisa que ele me perguntou, aonde é o teu escritório? Olha aí. Foi a primeira coisa. E aí eu fiquei sem jeito, porque eu estava iniciando, eu estava tentando me inserir no mercado. E aí eu fiquei sem jeito. Eu falei, mas eu não posso deixar ele sem resposta, eu tenho que ser rápida. E aí, mas eu fui honesta, e é muito importante a gente ser honesta, transparente, não mentir, né? A gente sempre está com a verdade. E aí eu fui honesta com ele. Eu falei, eu estou no momento, não tenho sede física, mas eu posso verificar um outro local e a gente pode se reunir. E aí ele mesmo sugeriu, ele falou, não, faz o seguinte, vamos nos reunir numa cafeteria no shopping. E aí a gente marcou ali, e ali a gente reuniu na cafeteria do shopping, reuniu e ele fechou comigo, e aí o serviço aconteceu. Eu não senti tanta resistência, porque como eu comecei como autônoma em 2019, e logo em seguida veio a pandemia, e o meu escritório ele nasceu na pandemia, ele nasceu em janeiro de 2020, já início da pandemia. Nossa, e inclusive eu não fiquei nem um dia sem trabalhar, por incrível que pareça, muito pelo contrário, porque como nós somos chamados de médicos das empresas, porque de um lado a pandemia ali, o sistema da saúde ali muito sendo bombardeado, muita informação e muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, e nós também, porque nós somos médicos das empresas, então muitas pessoas estavam demitindo em massa, e o desespero só aumentava, porque as pessoas estavam perdendo a sua renda, e agora, como é que fica? Então a gente tinha que segurar ali a ponta da economia também, então a gente recorria aos contadores. Então assim, eu não fiquei um dia sem trabalhar. E aí o meu escritório ele nasceu em 21 de janeiro de 2020, em plena pandemia. E graças a Deus de lá para cá a gente vem seguindo. Então eu não tive tanta resistência, porque como teve isolamento, as pessoas não podiam estar próximas, o que a gente fazia? Era reuniões online. Era o celular, era o notebook. Então era dessa forma que a gente fez. Então nasceu dessa forma, então eu não encontrei tanta resistência. Mas eu digo assim, que eu precisei sair, porque você está num ambiente que às vezes tem
Sim. isso. Como foi essa saída, né? Do escritório de casa, do home office, para de fato um espaço. Sim, porque você está num ambiente que você quer ter mais privacidade, para ter, mesmo que as reuniões fossem online, mas você precisa de um ambiente silencioso, você precisa de um pouco mais de privacidade, e aí já chegou ali um tempo que já estava perdendo isso, né? Porque eu moro ainda com a minha mãe, então tinha alguns ruídos, alguns barulhos. Eu falei, não tá legal isso aqui. Então eu preciso avançar. E querendo ou não... A mãe era daquela que dizia assim, essa menina não sai do quarto, ela não deixa ela trabalhar. Não, às vezes chamava pra fazer... reunião, vem aqui me ajudar. Era mais ou menos desse desafio jeito. Também do home office, e aí eu disse, não, eu tenho que... Até pra profissionalizar mais o meu negócio. Então eu pensei, não, primeiro... Mas só que assim, antes de eu constituir, de tomar corpo jurídico, o que eu fiz? Eu não posso entrar de qualquer jeito no mercado. Tem muitas contabilidades, não é que eu vá me igualar, porque cada um é cada um, mas eu preciso entrar com diferencial. E aí, o que eu fiz? O primeiro passo foi modelar o meu negócio. Até hoje ele está lá na parede do meu quarto. Eu modelei ele, eu fui... Através desse modelo de negócio, colocar quem seriam os meus parceiros, que eles iam me apoiar, me dar força nesse início, quem ia ser meus possíveis clientes, quais são as minhas fontes de renda, os canais de comunicação que eu ia oferecer, por exemplo, e-mail, WhatsApp. Então, eu estruturei. Eu estruturei antes de constituir o meu CNPJ. Depois do modelo de negócios, eu tirei aquilo ali e joguei para o planejamento estratégico, que já foi a segunda etapa. E a terceira etapa foi constituir o CNPJ, que aí eu já estava com ele todo modelado, já sabia o que eu ia precisar fazer para poder iniciar o negócio. Porém, eu não tinha o recurso financeiro. Eu digo que eu comecei do zero. Eu digo assim que na época, quando eu constituí, o meu capital social foi meu computador, foi a minha mesa, foi a minha cadeira. Eu integralizei no imobilizado. E fui lá e coloquei e fiz acontecer. Deixei um tempo de stand-by e olha só o desafio. Você não ter recurso financeiro, né? Porque eu não tinha capital próprio e como eu não tinha CNPJ, e olha a importância de ter um CNPJ, de você conseguir linhas de crédito. Formalizar o teu negócio, conseguir linha de crédito e investir mais e mais. Por eu não ter ainda o CNPJ, eu não conseguiria, como pessoa física, obter uma linha de crédito. Então, eu estava de mãos atadas. Eu falei, não, eu vou usar o que eu tenho. Eu vou usar o meu conhecimento e vou usar as ferramentas que eu tenho disponível agora. E foi o que eu fiz. Então, eu tinha internet, computador e tinha minha mesa lá e minha cadeira e aquilo ali começou o meu escritório. E eu fui captando cliente, fui divulgando nas redes sociais e eu morria de vergonha. Eu disse, eu tenho que agir, que é o movimento. Você precisa se colocar em movimento. E eu tive que me colocar em movimento, tirar a vergonha de lado e começar a divulgar no Facebook. Eu mal usava o Facebook, eu mal usava o Instagram, eu tive que começar a usar, e à medida que eu fui mostrando quem eu era, o que eu fazia, os clientes começaram a vir. E tipo assim, foi se vira nos 30 mesmo. Foi se vira nos 30. Faz as postagens. Era eu empresa. Eu era o comercial, eu era o vendas, eu era o marketing, eu era o operacional, era tudo ali, porque eu não tinha como contratar. Então naquele primeiro momento eu tinha que me virar com o que eu tinha ali, eu tinha que dar meu jeito. E mais um desafio foi um primeiro cliente de contrato. Ele chegou para mim assim, porque ele viu que eu postei, que eu estava já prestando serviço. E aí ele disse assim, eu posso passar contigo? E aí eu atendi ele em casa, inclusive. Eu disse, pode. E quando ele chegou, ele já jogou assim, olha, minha empresa é lucro presumido, toma conta. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu disse, não, eu sou capaz de fazer. E aí eu fui estudar. E a primeira coisa que eu fiz na empresa dele foi uma espécie de auditoria. Eu fui buscar. E aí eu fui mostrando para ele, olha, isso aqui tá em desacordo, isso aqui não tá legal, eu vou organizar para você. E até hoje ele está na minha carteira. Foi meu primeiro cliente e até hoje ele está comigo, fiel, graças a Deus. E comecei com os honorários bem baixos, que é normal. Eu sempre digo que a gente tem que construir a nossa carreira, né? As coisas não acontecem assim, né? No piscar de mágica, né? No piscar de olhos. E aí eu tive que construir tudo isso. E aí eu fui com os honorários baixos, captando cliente MEI, ganhando mais experiência, trabalhando em casa. E quando chegou o momento, eu falei, não dá mais.
E mesmo que a pandemia ainda estivesse ali presente, as pessoas já queriam ter um contato mais próximo. Então, eu ia precisar de ter um espaço físico, porque a contabilidade, ela se inova, está se inovando sempre. Então, eu posso trabalhar de casa, eu posso porque ela está num formato digital já. Eu posso, mas eu digo não. O meu trabalho ele é tão diferencial que eu preciso desse corpo a corpo. O online ainda não é 100%, eu preciso do corpo a corpo. Então, eu trabalho de forma digital, mas também eu tenho esse trabalho mais presente com o cliente. Ele é bem híbrido, né? Você tem um momento que você vai fazer de casa normal. Sim. E também tem colaboradores, Sim. né? Tem os funcionários que eu vou ajustando, né? Eu vou ajustando. E aí foi mais... Aí começaram outros desafios. Vai para o aluguel. E aquele medo. Será que vai dar certo? Eu vou ter custo de aluguel, vou ter custo de energia, vou ter custo com sistema. E foi bem difícil. E eu passei por vários momentos assim. Vai para aluguel. E aí o dono do imóvel chega para você e fala: olha, você tem até tal dia para me entregar o imóvel, porque eu vou precisar alugar para uma outra pessoa. E aí aquela correria, procura outro imóvel. Então, para você ter ideia, eu me mudei, eu acho que em torno de 6 vezes. Nossa foi. Senhora, imagina a missão. E aí estraga móveis, aí tem que desinstalar aparelho. Não, foi assim um transtorno, mas eu falei, eu vou vencer. Nada vai me fazer desistir do que eu quero e onde eu quero chegar. E aí, uma história interessante, quando eu passava aqui na frente, né, do prédio onde eu estou, que é o Park Office, onde está localizada a Bell Office, eu disse, eu quero ter uma sala nesse prédio. Não sei como, mas eu quero ter uma sala aí. E aí foi acho que na penúltima mudança que eu fiz, que a gente conversando. Aí, acho que a gente já tinha conversado um pouco antes, né? Eu tava tentando E eu tava muito indecisa, Será que eu vou? Será que eu não vou? Ali numa parceria, mas eu lembro também, eu tava tentando resgatar aqui o momento que a gente se conheceu, né? Que eu não lembro se foi um dos eventos do Conecta, se na época era um evento, por exemplo, Foi bem antes. Pois é. Foi antes. Eu fazia café com negócio, eu não sei se você veio conhecer o espaço pesquisando, eu queria até que tu contasse como foi isso. Isso é um desafio muito legal de alguns parceiros que a gente sempre resgata, né? Quem tá convidado nosso, pra gente, como foi que a gente conheceu, né? Como foi que a gente se conheceu? Eu lembro da Rita estar envolvida, que é nossa colega, né? E ela tá ali. Teve um momento que você veio ver sala e aí veio pra cá, mas eu lembro que eu já te conhecia. E você sempre foi muito atuante. Eu até te falar um pouquinho aqui, queria que você falasse, né, daqui a pouco, sobre essa atuação que você tem no SESCOM e outras iniciativas, porque eu entendo que são fortes também e geram muitas conexões. Muitas. E quando eu vejo a pessoa que tá ali nas associações, elas são boas de conexão. Eu vejo muito isso. Você, Rita, outras parceiras da contabilidade, né? Mas eu tava tentando resgatar a gente, assim, quando foi que... quando que iniciou? Como foi que esse primeiro contato de eu conhecer, né, você? Até porque aqui a gente, eu como Bell Office, eu sempre entendi que conexão e network, eles são muito importantes. Muito importantes. Então a gente promovia desde o início, até antes do próprio Conecta, né, essas conexões que surgiram e ele surgiu através disso, a gente fazia o café com negócio, fazia algumas palestras, trazia alguns convidados para gerar essa conexão, quem estava dentro da Bell Office, e também trazer pessoas novas, possíveis clientes, parceiros. Então sempre tinha aquele bate-papo, aquele conteúdo, né? E eu estava tentando resgatar aqui de onde a gente se conheceu. Isso é muito importante. Agora você falou em conexão e eu lembrei, porque eu faço conexões e eu amo isso. Eu faço conexões hoje com contadores do Brasil inteiro, né? Porque, assim, por exemplo, eu sei fazer determinada função, porque a contabilidade ela é muito ampla. Então, logicamente, eu não vou dominar 100% tudo que a contabilidade tem ali na sua essência enquanto ciência social. E aí eu faço conexões, porque um colega aqui, sei lá, do Distrito Federal, de São Paulo, e a gente vai se ajudando. Então, aí tem aquele conhecimento, exato. Faz parceria, né? Nossa, então assim, é maravilhoso. E aí, eu amo fazer isso. E aí foi legal, por quê? Porque eu fui ousada. Empreender também é ser ousado. Você tem que ser ousado, você tem que ser ousado, tá em movimento. E aí eu fui ousada porque eu estava no grupo da AGE, que você pertence, que é um grupo de empreendedorismo. Verdade, o mais de grupos de negócio, né? E eu participei de alguns eventos com o Antônio, que na época era o Antônio, a Érica, né? Então, assim, sempre que tinha um evento, o Antônio chamava e eu tava lá. E ele me colocou no grupo da AGE.
E aí, um belo dia, eu acho que você postou, eu não lembro exatamente, mas teve umas postagens lá e tava Evandro. E aí eu falei, nossa, mas que legal, né? Eu achei interessante. Aí eu vi que era dono de co-work. Aí eu falei, mas eu quero conhecer, eu quero entender. E aí, nesse entremeio, nós do Sescom, que eu faço parte da diretoria, nós estávamos a promover um evento de vendas com uma conexão que eu fiz da Paraíba, que é o Tássio. Lembro, até hoje tenho contato com ele, um cara muito parceiro, então eu né? fiz conexão com o Tássio. E aí, essa conexão com o Tássio, a gente estava em busca de espaços. Aí eu disse assim, aí eu falei pra minha presidente, presidente, e agora? O que a gente faz, né? O que a gente faz? Porque precisa de um auditório, a gente precisa vender, a gente precisa... E aí eu sou muito assim, vamos fazer a coisa acontecer. E aí eu lembrei, né? Eu falei, tem uma pessoa que eu acho que pode me ajudar. E assim, eu fui ousada, porque eu disse, eu não conheço ele. O não eu já tenho, né, Jéssica? Isso é importantíssimo, né? Eu vou tentar. Eu falei, o não eu já tenho, eu vou tentar, de repente, né? E aí foi que eu chamei você no privado. Eu peguei o contato, chamei no privado e me apresentei. Eu sou a Jéssica, assim e tal. E eu achei muito legal, Evandro, porque no primeiro momento você foi muito solícito, né? Porque assim, você poderia muito bem dizer, mas eu não conheço, eu vou atender, eu vou, né? Enfim. Mas eu achei muito interessante porque você foi muito solícito, foi muito acolhedor. Vamos marcar uma reunião. Quando eu disse assim, a gente pode marcar uma reunião? Você falou, vamos marcar, vou ver onde a gente marca. E aí eu lembro que eu falei, eu posso levar minha presidente mais uma diretora? E aí veio a minha presidente, veio a Renata. Então esse foi o primeiro contato, muito antes do café. Ela fez um vídeo lá na frente. Nós fizemos um vídeo, tiramos fotos lá na frente da Bell Office. E ali começou essa conexão mais forte. E aí, essa conexão foi muito desse acolhimento, desse relacionamento. E é isso que eu trago também para o empreendedorismo, é você saber se relacionar. Eu digo que o relacionamento ele é a porta de entrada, porque você poderia dizer não, poderia até dar uma desculpa, mas você disse não, eu vou atender. E você fez um esforço tão grande, senão eu vou conseguir o auditório. E conseguiu o auditório pra gente, o Tássio veio da Paraíba, nós conseguimos realizar o evento aqui no auditório. Eu tava até lembrando que se eu não me engano, eu não consegui assistir a palestra toda. Eu vim aqui, tirei uma foto com vocês, eu tinha alguma situação que eu não lembro exatamente. Fez os registros fotográficos. Fiz o registro, e depois tive que essas fotos. Tive que correr para alguma situação que eu não lembro agora, que era urgente. Eu falei, não, a gente vai fazer. Sim. Eu vou aí passar com vocês, né? Sim. Eu queria muito assistir, porque eu vi também o conteúdo, a pessoa que era vendas, era sobre vendas. Foi muito bacana. Né, mas eu tive algum problema, mas olha que bacana. E ali, né? Foi a primeira conexão, né? E através dali foi que, através dessa primeira conexão, foi que eu vim conhecer de fato quem era a Bell Office, quem estava por trás da Bell Office, o que a Bell Office entrega. Como é que funcionava. E aí eu comecei, eu falei, nossa, né, mas que legal. Então, assim, eu posso utilizar do espaço. E aí eu comecei a vir fazer fotos profissionais nas salas de reunião. Eu atendi alguns clientes na sala de reunião, na sala de atendimento. Então, qualquer necessidade que eu tinha desse tipo, eu mandava um WhatsApp para as meninas, falava, olha, tem sala disponível? Tem sala disponível? Tem sala. E aí eu comecei já ali a utilizar os serviços, né? E é legal isso que você passou por esse momento de... Você fez essa integração ali, essa forma de trabalhar com o home office, continua no escritório, fazendo o serviço que precisa, né, e tudo mais, e depois, que nem era, acho que escritório, mas nessa fase, acho que você já estava em outra sala, né, uma sala de alugada, não? Sim. Ali, que teve todo esse passo, você falou, né, de investimento, né, que é ar-condicionado, mobília, que seria de segundo momento, mas você conciliou com atender um cliente em um outro espaço diferenciado também, e aí volta um pouquinho, você olhando pro prédio, assim, cara, um dia meu escritório vai ser ali, né? E a gente costurou isso muito, né? Eu lembro que a gente foi, essa nossa parceria, essa nossa amizade, ela foi crescendo, e aí depois veio a Rita nessa brincadeira dos eventos, surgiu o Conecta, você começou a participar, você vinha pra reunião comigo e poxa, com medo, e disse, mano, eu tô aqui numa situação, mas eu preciso mudar, e aí foi quando você passou por uma situação crítica, né, a nível de espaço, que o dono do espaço pediu. Tive o último espaço, antes de eu vir pra Bell Office,
eu tive alguns problemas em questão de estrutura. E aí eu disse, não, eu não posso, porque eu entrego muita excelência para os meus clientes. Então, assim, eu me exijo muito. Eu falo, não, eu tenho que entregar mais, eu preciso entregar mais. Então, eu analiso tudo, desde a estrutura, as entregas, a questão do relacionamento, do atendimento. Então, eu tive muitos problemas e aí eu precisei mudar. Mais uma vez. E aí foi nesse entre-meio que eu falei, e agora? E aí foi quando surgiu o novo espaço, que é onde está a sala do escritório. E aí você falou, não, eu tenho um espaço, inclusive tem uma sala aqui. Aí eu vim com a Sandra me mostrou. Vai, será que dá aqui o espaço? Medimos a mesa, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, Evandro, eu vou pensar, eu vou colocar em oração e Deus vai dizer o que eu vou fazer. Ele que vai dizer. E eu dizendo pra você, vem, Jéssica, precisa de um contador aqui dentro, dá pra fazer parceria, Exato. né? E tu, Evandro, eu sei, mas deixa aí. Deixa eu pensar. Porque eu gosto de fazer as coisas com muito, muito pé no chão, né? Porque, assim, eu sou de arriscar, mas também eu sou de ficar ali com os pés no chão. E aí eu disse, não, eu vou tomar a decisão. E quando eu mudei pra cá, já vai fazer 1 ano, inclusive. Vai fazer em fevereiro, faz 1 ano que eu mudei. E assim, eu fui muito feliz, sou muito feliz, porque foi uma escolha assertiva. Eu falei assim, me coloca no lugar que tem que ser. Ou é lá na Bell Office, ou é no outro lugar que eu estava em vista, né? E assim, foi muito assertivo, porque só a questão do custo-benefício, eu digo que eu ganhei muito. Né? Porque ali eu já tenho todos os serviços que antes eu tinha, mas de forma separada. Então hoje eu tenho todos os serviços que eu preciso de uma forma ali integrada, única, pagando um valor justo, né? Pra mim é justo. Sim. Não é verdade. Fora o atendimento das meninas, Sim, né? Porque sim. o cliente vem, aí as meninas recebem, já direciona pra sala, quer um café, quer uma apoio, água. né? Não, mas é isso. Então, assim, eu sempre falo para os empresários que é tudo a ponta do lápis. Quem monta a sua empresa de negócio, ele sempre está pensando de fato em economizar. Ele tem que economizar. Por isso que ele acaba fazendo, principalmente no início, tentando fazer tudo. Ele é o marketing, ele vai fazer o site, aí começa a procurar parceiros e tudo, mas no início. Por quê? Porque ele pensa em economizar. Claro que isso não muda depois. Ele tem que investir em outras coisas até para ter folga e espaço para poder fazer outras parcerias, conseguir novos clientes. Mas o início é isso, não tem jeito. Tanto que a gente conversava muito e eu disse, Jéssica, bota na ponta do lápis, quanto é que tu vai ser de aluguel lá? Olha, a mobília. Não, mas eu já tenho a mobília. Então isso aqui, e o suporte? E como é que tu vai atender teu cliente lá? Trouxe olha até aqui. minha mobília, né? Olha, trouxe até a mobília. Deixa, eu vou. Não, Evandro, mas eu quero. Mas eu falei, eu quero mas já tem o espaço todo aqui. Não, eu levo uma parte. Tudo bem, o espaço tá aqui. Que eu questionei, eu falei, olha, eu quero a minha mobília porque... Eu investi, é o meu sonho, sabe que foi né? mais a questão? Eu falei, porque minha mobília ela é personalizada. É, também, né? Então eu tenho que entrar personalizada. E aí eu disse, não, Evandro. Aí o Evandro, não, eu vou tirar. Eu vou tirar, senão eu tenho que colocar, porque minha mobília é branca, é rosa, eu não posso fugir da minha identidade. Importante. Né? Então, assim, isso é muito legal quando a gente tem essa parceria sólida, né? Que você entende a necessidade, né? Que você vai lá, não, vamos fazer, vamos. Se tiver que tirar, a gente tira. Aí eu lembro quando a gente veio mudar, a gente tava ali, eu falei, Evandro, me ajuda. Era eu tenho que a organizar. A Sandra tava, bora lá que a gente vai botar na posição. Então acho que isso que é a parceria. Quando você ganha, quando eu ganho, quando nós nos unimos em força, que você cresce, eu cresço. Então é bom para ambas as partes. Então isso que é parceria de fato, né? Então eu digo que eu sou muito feliz, né? E os clientes quando vêm aqui, eles elogiam muito, falam, ai, que legal. Teve um feedback agora recente de uma cliente que ela tem uma bebê. E ela disse assim, olha, eu busquei, porque nós temos o site, tem uma empresa específica que cuida do site do escritório, faz a manutenção, as informações, e ela veio através do site. Ela falou assim, eu busquei no Google, eu vi o site, eu gostei porque ele é todo rosa. E aí eu vi que o que me interessou, ela falou assim pra mim, o que me interessou foi que vocês estão localizados dentro do Parque Office, olha aí. Aonde tem segurança. O primeiro ponto que ela frisou comigo foi segurança. Porque eu tenho minha bebê e eu preciso levá-la e eu preciso de um lugar que ele traga segurança. Então aqui já tem o estacionamento do shopping, a gente tem segurança ali na catraca.
E tanto que na dentro de um sala a espaço gente, seguro, a gente com entra certeza. com a digital, então só quem tem a digital entra naquele espaço. Então, assim, o fator segurança foi primordial para ela ter escolhido o escritório. Então eu falei, nossa, mas que legal, que bacana. E muitos outros clientes falam, nossa, mas o atendimento das meninas na recepção, gera o QR Code pra gente entrar, tem a sala de reunião que a gente fica mais à vontade para poder reunir com os clientes, até mesmo com o parceiro. Então, assim, aí eu fui refletir, eu falei, nossa, mas de fato eu fiz a escolha certa. E sabe o que é Eu fiz legal? a escolha muito Eu certa. tava lembrando que nessa época, aquele namorando aqui, parceria, bota na ponta do lápis. Não, tu não vai, mas tu vai ganhar nisso. E um dos tópicos eu lembro de ter comentado, porque você tava em decisão com relação a ir pro espaço que era na rua. Você já tinha, né, um que era na rua, Eu tinha outro e a gente espaço discutia em vista. muito isso, que eu falava pra vocês sobre questão de segurança. Hoje, infelizmente, Belém não tá tão seguro. Então, às vezes, tem um negócio de porta pra rua, você vai te exigir a investir em outras coisas que às vezes Sim. tu não vai botar na ponta do lápis, como câmera, segurança, ter gente lá. E fica então, muito exposto fica também, muito né? exposto. E o cliente, às vezes, não quer. Exatamente. Exemplo claro é esse. Às vezes, ele, não, prefiro ir pra lá. Lá eu tô dentro de um shopping, tá seguro. Tem estacionamento. Tem estacionamento, eu não vou me preocupar, aquele receio, aquele medo de ser assaltado. Então, isso de fato ele não tem. Fora você que anda com notebook, com mochila, essas coisas. Então, às vezes tá ali, é uma descida do carro para ir para um espaço desse. Infelizmente, pode vir aquele exatamente. motoqueiro, vir aquela pessoa, bicicleta, sei lá. A gente fica Com sujeito, aquele receio, né? fica sujeito a tudo isso, fica sempre com aquele receio, com aquele medo. Aqui não, aqui a gente tem essa preocupação. Olha só que legal. Nós inauguramos agora, bem recente, lá na 3 de maio. 3 de maio é porta para rua. E eu vim com essa preocupação para o nosso cliente, né? Como é que eu vou gerar essa segurança para ele? Lá nós temos estacionamentos parceiros, nós não temos estacionamento. De fato, ali é porta para rua. A pessoa estaciona na rua e vai. Mas aí o que a gente pensou? Muito em tecnologia, por exemplo, a pessoa vai chegar lá, se tem uma sala privativa com a gente, ela vai chegar lá, vai ler a facial, já abre a porta, ela já entra, já vai para um hall que fica ali um pouco mais seguro e não fica se expondo. Então, são seguranças que a gente vai pensando e investimento que se tem na segurança. É câmera lá na frente, sensor de tudo para proporcionar segurança. Para proporcionar segurança para esse nosso cliente, para ele ficar tranquilo. Mas a gente sabe, como você veio ali da porta para a rua, e a partir do momento que veio para cá, é muito legal estar ouvindo esse feedback da tua cliente, porque bate tudo que a gente conversou, de todas essas vantagens, essas possibilidades, né? E credibilidade, como você falou, a pessoa passar, nossa, o teu escritório é nesse prédio. O meu escritório é nesse prédio. Credibilidade também. Então, muito bacana, nossa, mas está no Parque Office, né? Que é dentro, eu falo, não, eu tô dentro da Bel Office, que tá dentro do Parque Office. Tá dentro do Parque Office, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, isso trouxe outros perfis de clientes também, porque assim, mudou muito quando eu vim pra cá. Eu digo que os perfis de clientes foram mudando, porque eles viram, nossa, mas o espaço é legal, é um espaço mais, né, visivelmente mais bonito, porque, querendo ou não, nós, seres humanos, nós somos muito visuais, né? Então a gente é pego pelo encanto, pelo belo. Fala, nossa, mas que legal, arrumado, confortável. Então, assim, eu ouvi muito esses feedbacks e o perfil dos clientes, eles melhoraram muito em relação a antes, né, quando eu estava nos outros locais. Então, assim, para mim foi uma escolha assertiva e é esse o crescimento, porque agora em janeiro nós completamos 5 anos de empresa. Eu ainda estou na fase ali de estruturação, mas eu venho percebendo o crescimento e é passo a passo, né? Então hoje eu já tenho uma equipe, já não trabalho sozinha, né? Então eu já tenho uma equipe pequena, mas que me ajuda muito, né? Então assim, tem um colaborador que fica de home office, quando precisa ele vem. Agora eu já estou com a Larissa, deixei ela lá para poder vir para cá. Então assim, tem uma equipe pequena ainda, mas está crescendo e me utilizo de tecnologias também que me auxiliam ali na rotina para trazer mais agilidade, mais transparência, mais segurança também nos processos para os clientes. Então assim, o cliente fala, nossa, mas olha só onde a Jéssica tá, né? Fala, Deus me colocou em primeiro lugar, e a ajuda de parceiros como você e outros também, né? Então eu sempre digo assim, a gente tem que sempre elevar também os parceiros que nos ajudam, que a gente tem esse contato, essa conexão mais próxima. Sabe o que é bacana? Você falando ali também, me veio à cabeça esse
essa conexão que a gente gera. Hoje, eu estava até conversando com a Paloma, né, sobre isso, vindo lá da 3 de maio, da unidade, caminhando para cá, para a unidade aqui do Montenegro, e estava falando sobre isso, sobre dificuldade de algumas pessoas, que algumas pessoas têm na abertura da sua empresa. E aí a gente conversando sobre o apoio de alguém da contabilidade, né? Aí disse, opa, a Jéssica, né? Então a gente conversando ali, é porque eu digo que é parceria, de fato, tem que ser. A Márcia, aqui, a nossa cliente, a Márcia da MR, em um dos episódios que a gente estava gravando aqui também, que ela participou, no primeiro episódio, ela comentou algo que eu achei fantástico, e de fato é isso que acontece, que é o cowork, ele tem que sonhar o sonho do cliente. Sim. E isso acontece, por exemplo, que você contando, a gente juntos, eu aqui, vem, Jéssica, pra cá. Não, porque não vai ser só tua sala, eu vou tentar te ajudar, te indicar alguns clientes. Isso acontece com todos os clientes. Acaba que dentro da Bell Office, dentro de um espaço de cowork, um divulga o serviço do outro e vira. É a comunidade de negócios. Então tá ali, poxa, quem são os parceiros? Tem parceiro de marketing? Tem mais de um, tem dois, tem três. Cara, você quer eu vou te mandar o contato dos três. Conversa com eles. Quem te oferecer melhor, quem te atender melhor proposta, escolhe. Quem são os parceiros de contabilidade, de tecnologia. Então, isso é muito importante. Eu batia muito nisso. Jéssica, não tem, Jéssica. Não tem que ter. E aí, e sempre se divulgando, né? Que é importante também dentro de grupo. Por quê? Para as pessoas de dentro saberem que você tá aqui, que você tá junto com a gente, que é profissional nesse segmento e vai poder ajudar cada empresário. E eu acredito também, né, que a Bell Office, ela é um cowork diferenciado. Eu já tive oportunidade de conhecer outros coworks e eu percebo que a Bell Office, ela é diferente, porque você, enquanto o CEO da Bell Office, você tem essa visão mais além, né? Empreender é isso, é você ir mais além, é não fazer mais do mesmo, mas o que eu posso fazer de diferente? E aí uma das coisas que eu percebo que foi inovador, que é inovador, é essa questão de quem está aqui dentro poder fazer negócio, poder gerar negócio. Então isso é muito, muito bacana. Inclusive, já fechei negócios através do café que foi realizado. Já participei de alguns, não consigo participar de todos, infelizmente. Sim. Mas o que eu posso participar, eu participo. Então já participei de alguns cafés e são muito bem organizados, temas muito relevantes, pessoas renomadas. E ali naquele momento que a gente está gerando conexões, eu já fechei cliente em algum café ali. E aí realmente tem indicação. Até eu mesmo falo, não, você quer um endereço fiscal? Vem para Bell Office, eu já faço todo o trâmite. Então eu também indico e sou indicada. Exatamente. Então a gente tem essa troca, essa parceria. Então isso que é bacana, que eu ainda não vi em nenhum outro cowork. Os outros coworks oferecem ali o básico. É esse serviço, pronto, acabou. Eu sempre comento isso. A gente, né, como um espaço de cowork, sendo Bell Office, né, a gente não pode ser somente mesa, cadeira com internet. Não é isso. Exatamente. São pessoas que têm negócios, que têm sonhos. Quando a gente fala de Bell Office, quando você veio conversar comigo, cara, ela pegada empreendedora animal e tem um sonho, ela quer crescer e ela vai crescer. Só que eu quero que ela cresça aqui dentro, junto com a gente, junto. Então, fazer parte da história, né? Fazer parte da história juntos, é isso mesmo. Então eu fico muito feliz de ter você como cliente, como parceira, porque a gente, né, você indica, a gente indica e vira uma parceria mesmo, né? Esse é o intuito da Bell Office, desde da sua criação, né? Ter essa parceria, e foi o que a Márcia falou, que marcou um pouco ela falando, que é viver de fato o sonho do cliente. Por isso que o Bellcast ele nasceu, porque eu também adoro ouvir histórias. Eu já gostava, mas à medida que a gente criou a Bell Office, eu e minha esposa, minha sócia, eu passei a ouvir muita história. Por quê? Porque os clientes gostam de contar, porque é desafiador. Então eu sento ali, a gente pode tomar um café, por isso que vamos tomar um café, a gente entende, vê de que forma a gente consegue um ajudar o outro. Para mim a parceria Conecta surgiu nessa pegada de ampliar um pouco mais o leque, não só dentro da Bell Office, que Bell Office a gente tem, mas que também possa levar possibilidades, parcerias para
para fora, né? Para fora da Beloffice. Por isso que a gente não faz os eventos só aqui. Né? A gente ouvir e contar, porque inspira outras pessoas que estão com medo. Então, eu também, por andar muito em universidade, devido aos projetos, né? Que eu faço parte também do Sescom Jovem, que a gente tem uma atuação dentro das universidades. E quando eu vou nas universidades, principalmente curso de ciências contábeis, e eu conto um pouco da minha história e as pessoas falam, Jéssica, mas tu fala com tanto amor da contabilidade, é muito difícil. Porque às vezes a gente ouve, e os próprios estudantes falam, às vezes a gente ouve de outros profissionais que eles estão frustrados, que a profissão é isso, que é aquilo, e você vem e dá uma injeção de ânimo. E aí esses mesmos alunos, porque eu acompanho alguns, uma maioria, e esses mesmos alunos, a partir do momento que eu vou lá, que eu dou meu testemunho, que eu conto a minha história, né, que eu conto ali resumidamente, porque tem muito mais coisas. Então, assim, é uma injeção de ânimo. E assim, eu falo, nossa, eu quero vocês se destacando, porque vocês vão ser os contadores do futuro. Então, eu preciso fazer minha parte, dizer, não, a Jéssica foi lá e contribuiu, deixou o legado dela, e a gente foi lá e fez acontecer também. Muito então, hoje eu vejo os estudantes já terminando a sua graduação, alguns que até pensavam em desistir, concluindo a sua graduação, estagiando em escritório de contabilidade, e aí nós também temos o papel de pegar aquele estudante que está ali, inserir ele no mercado de trabalho, mas no escritório contábil, para que ele se desenvolva teoria e prática, e aí a gente vai lá, faz a acolhida daquele estudante, acompanha ele para saber se de fato, inclusive na Rita já tem uma do Sescom Jovem, a gente já encaminhou para a PAI, a gente já encaminhou para outros escritórios lá do centro, então eu faço questão de ir lá e acompanhar, e aí, tá se desenvolvendo? Tá gostando? Tá ali? Então, eu digo, não é ser contador por ser, não é empreender por empreender, mas é de fato ter um propósito. Então eu enxergo como propósito de vida. Quando o cliente chega assim, Jéssica, o meu CPF está bloqueado, me ajuda. Aí eu vou estudar toda a situação dele, vou fazer uma análise para depois, olha, essa solução, você quer? Então a gente vai executar. E aí o cliente retorna e fala, nossa, obrigada, valeu, fez muita diferença na minha vida ou na vida da minha empresa. Então, é esse propósito de ajudar empresas e ajudar pessoas a resolver dores, problemas e a se desenvolver. Porque quando eu ajudo o meu cliente, ele crescendo, eu cresço e é bom não só para mim, não só para ele, mas para a sociedade como um todo. Então, é o efeito dominó, né? Então, a ação da contabilidade ali, ela vai cliente, depois sociedade, e aquilo tudo retorna. Então, é bom para todos. Então, por isso eu digo que eu sou apaixonada pela contabilidade. Porque é uma ciência que impacta diretamente na sociedade. Então, quando eu vou lá e resolvo, olha, teu CPF agora está regular. Porque você com CPF irregular, a sua conta pode ser bloqueada, você não pode pegar empréstimo no banco, você praticamente fica ali de mãos atadas. Mas quando eu vou lá e resolvo o teu problema, estudo a tua dor e te entrego uma solução, e você fala, olha, agora sim, agora eu consigo. Então é você podendo ir lá fazer um empréstimo, investir no teu negócio, é você poder movimentar a tua conta bancária. Então, às vezes é uma pequena ação. Então, por isso ela é uma ciência social e não uma ciência exata. E eu gosto de frisar isso, a ciência social. É a nossa ação, é a gente ir lá e dizer, olha, a gente está controlando o teu patrimônio. Então, olha, aqui o teu ativo deu isso, o teu passivo é isso, a gente pode melhorar dessa forma aqui. E aí o cliente começa a crescer e aquele crescimento ele vai poder contratar mais pessoas, gerar mais renda e aquelas pessoas vão ter poder de compra e assim vão poder movimentar melhor a economia. Então, é um ciclo. É um ciclo, né? Então, por isso a nossa profissão ela é tão importante, é tão essencial. E aí eu digo que eu falo com tanto amor, com tanta paixão, porque eu amo ser contador. Eu falo que eu não me vejo fazendo outra coisa além da contabilidade. Então, assim, eu amo ser contador e eu amo ajudar meus clientes. Então, assim, às vezes, se eu tiver que ficar meia-noite, como já aconteceu, a gente fica, eu e o Eloy que me ajuda, a gente vira a madrugada fechando o balanço. Ah, eu preciso de participar de uma licitação, então vamos lá, vamos fazer, porque se o cliente ganha, a gente também ganha. Exato. E a economia também ganha. Então, é a nossa ação ali, diretamente, né? E isso muito me alegra. E entrar no empreendedorismo muito também, porque eu posso ajudar muitas pessoas
conheço muitas pessoas, vivo muitas experiências, né? Então, assim, é muita história para contar, né? Então, assim, dos lugares que eu já andei, das pessoas que eu já fiz parceria, que eu convivo, participar hoje de entidades, né? Que eu nem imaginava. Então, quando eu comecei a receber os convites, vem porque tu é jovem, tu gosta de estar no movimento, tu gosta da ação. Então, assim, vem, eu não nego, né? Então, assim, bora pra ação? Vamos, eu tô junto, a gente vai. Trabalhos voluntários, faço, porque eu tô ajudando, eu tô contribuindo. Então, a gente sempre tá ali, campanha de imposto de renda, a gente vai lá, orienta o contribuinte. Então, tudo isso é voluntário. Mas eu faço porque eu amo, porque eu tenho propósito. Eu não faço por fazer. Então, quando a gente tem propósito, a gente vai longe. Então, empreender é isso, é você ter um propósito de vida, é você aceitar desafios, correr riscos e se colocar em movimento. Mas você também entender que o empreendedorismo é ter paixão, é ter ali aquele ardor no coração, de dizer, cara, eu amo empreender. Apesar dos desafios, apesar das vezes da vontade de desistir, mas eu amo empreender e eu faço isso com muito amor, com muito esmero, com um propósito, e a gente vê que dá certo. Então não é à toa que a gente já fez 5 anos, né? E acompanho o trabalho também da Beloffice aí que tá caminhando. Daí fico muito feliz, porque vejo a Beloffice agora, né? Barcarena. Agora já está na 3 de maio. Então, assim, já está caminhando por 7 anos. E foi o que você falou, ainda são empresas jovens, né? Pra gente parece que é uma eternidade, uma luta. Exato. Nada fácil, mas para uma empresa ainda é jovem, né? A gente está falando de 7, vai completar 7. Muito bom, viu? Ouvir você falar assim, vem uma história mesmo, a história de luta de cada um que empreende, que passa por dificuldades, por várias situações, e é um momento, e vários deles pensam em desistir, todos nós, nossa, que é muito desafiador, a gente não sabia que era tão difícil, né? Eu lembro que eu até falo isso com a minha esposa, tem alguns momentos que eu disse, olha, eu dizia que eu trabalhava muito na empresa que eu trabalhava para o governo do estado na época, mas quando eu vim empreender, eu trabalhei muito mais, eu disse, nossa, eu não sabia que era tão difícil, né? Mas ao mesmo tempo prazeroso, porque tem paixão, né? Eu saía em alguns momentos, domingo a domingo, aqui estava domingo, 10 horas da noite saindo aqui, porque tinha uma pós-graduação que rolava, e até são nossos clientes hoje, não está muito eles não estão mais online nesse momento, mas acontecia esse cliente, eu saía daqui, eu que organizava tudo, 10 horas da noite, então, mas eu saía feliz, assim, eu falava para minha esposa, tô indo para casa, e feliz, morto de cansado, né? É essa sensação que eu tenho também, Evandro, porque a gente pensa assim, nossa, eu vou empreender, eu vou trabalhar menos, a gente às vezes tem uma falsa ilusão no início, né? Depois a gente vê que não é bem assim, e a gente até trabalha bem mais, muito mais do que se fosse CLT, mas eu tenho essa mesma sensação, porque eu tenho que dar vida pro meu negócio. Eu sou a AJS. Exatamente. Claro que tem pessoas envolvidas, mas eu tenho que dar ali vida para eles, senão não acontece. Então eu trabalho muito, mas quando eu chego em casa, às vezes com a mente borbulhando, né? Porque o nosso trabalho ele é mais não mental. Para, né? A gente tá aqui. E aí eu chego, às vezes, com muito cansaço, mas quando eu deito, a sensação que eu tenho, eu falo, nossa, missão cumprida. Eu cumpri o que eu tinha que fazer. Eu tô cumprindo dia após dia o meu propósito, aquilo que eu me propus. E isso me traz uma alegria tão grande, uma sensação de felicidade tão grande. Às vezes tem situações que eu não ganho nada, mas só o fato de eu poder ter ajudado alguém, de eu ter feito a diferença, importa, né? aquilo já, no outro dia eu já amanheço assim com mais energia. Com mais energia. Porque sabe, essa troca também, ela enche o outro colega, o outro profissional de energia. Sabia? Exato. Por isso que eu gosto o Belcast, ele é essa ideia. Dá uma injeção de ânimo, essa troca. Aí, e ainda mais se tem momentos, como às vezes eu encontro um parceiro, né, que tem uma empresa, um negócio, e tá numa academia, ou eu encontro em algum lugar cabisbaixo, triste, falo, ali tá aquele momento, né, que precisa sentar alguém, e aí, cara, como é que tá? Será que a gente pode conversar? Às vezes eu quero ouvir,
acontece isso, aquilo, né? E uma troca de experiência que a gente possa, né? Eu acredito muito nisso. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem um momento que eu vou te ajudar, tem um momento que você vai me ajudar, e essa troca, ela é muito importante. Então, eu acredito muito forte nisso, e essas conexões são muito boas. E eu espero que você que está assistindo esse podcast, né, que ouviu agora essa história da Jéssica aqui, possa entender a ideia desse podcast que é o Bellcast aqui, porque esse é o objetivo, a gente, né, compartilhar essas histórias, essas experiências e motivar você que quer abrir sua empresa e de repente, né, tá com aquele receio, aquele medo, ou você que também já tem uma empresa, um escritório de contabilidade e de repente está com medo, está passando por uma fase ruim também. Você vê que todos nós passamos por dificuldades, por grandes desafios, mas tem que persistir, tem que continuar, né? Persistir no sonho que vai dar certo. E nós chegamos ao fim de mais uma edição, né? De mais um episódio, que é o 5º episódio aqui com a Jéssica, né? E Jéssica, eu queria pedir para você falar na rede social, né, rapidamente, da tua empresa para a gente finalizar, mas eu queria que você falasse da empresa, da rede social, quem quiser conhecer mais, como é que te encontra na rede social, porque as pessoas vão gostar dessa história, entendeu? E vão querer te conhecer. Então eu queria que você falasse um pouquinho do site, da rede social, né, e um resumo do teu negócio, da tua empresa, para poder compartilhar com todos que estão seguindo a gente. A JS Contabilidade, como eu falei anteriormente, nós completamos este mês 5 anos de empresa, louva a Deus por isso. E nós temos no nosso portfólio diversos serviços, dentre os quais nós temos a constituição, alteração, baixa. Nós trabalhamos também com a assessoria contábil, onde nós damos toda a assessoria na questão do departamento contábil, departamento pessoal, departamento fiscal, também consultoria financeira e consultoria empresarial. Nós também temos registro de marcas e patentes, trabalhamos com certificação digital, com valuation. Nós temos também questão de planejamento tributário, planejamento estratégico, dentre outros serviços. E as nossas redes sociais, tem a minha pessoal, que é a jessicamaria.oficial, tem a rede oficial do escritório, que é o JS Contabilidade 4, e o nosso site, que também tem todas essas informações. Vocês vão poder acompanhar um pouquinho da minha história, também conhecer a nossa equipe, estão todos lá. É só acessar o www.jscontabilidade4.com.br e conhecer, né, um pouquinho mais lá no nosso site. E conhecer um pouco mais da JS Contabilidade, que hoje está aqui dentro da Bell Office Cowork. Pronto, e fica o convite para quem quiser conhecer. Para quem quiser conhecer, pode ficar à vontade de nos visitar, que a gente está aqui de braços abertos. E quero também, antes da gente finalizar, agradecer mais uma vez pelo convite e parabenizar pela ideia, né, do Bellcast, uma ideia sensacional. E dizer que sou muito feliz, né, de estar hoje aqui com a parceria com a Bell Office. E agradecer mais uma vez pelo convite, parabenizar por essa ideia. A ideia inovadora, como sempre. E espero que a gente possa ter esse bate-papo mais vezes. É isso. Eu peço para você seguir na rede social, ali no YouTube, né, o Bell Office Cowork, aí você vai encontrar todos os episódios que nós já temos do Bellcast, né, que é esse podcast criado para compartilhar histórias, experiências de negócio, né, fazer network, enfim. Esse é o objetivo do Bellcast e a gente fica aqui com mais essa edição e até a próxima.